Olá, eu sou o professor Osvanildo e nossa conversa de hoje é sobre classificação de frações. Uma fração pode ser classificada como própria ou imprópria. Quando é que uma fração é classificada como própria? Quando o cara de cima, que é o numerador, é menor que o cara de baixo, que é o denominador. Quer dizer, quando essa fração representa realmente um pedaço, e um pedaço menor do que um inteiro. Então, toda fração que representa uma parte do todo, e essa parte menor que o todo, é uma fração própria, uma fração de verdade. Por exemplo, 2/5. O de cima, eu peguei só 2 pedacinhos, de 5 pedaços nos quais eu reparti o inteiro. Então, sempre que eu pego uma quantidade menor de pedaços do que aquela na qual eu reparti o inteiro, eu tenho uma fração própria. 1/7, 9/12. Então, sempre que o de cima é menor do que o de baixo, você tem uma fração própria, porque ele representa apenas um pedaço, do inteiro. Agora, quando o de cima, que é o numerador, é maior do que o de baixo, você tem uma fração imprópria. Imprópria por quê? Porque ela não representa só pedaços. Ela acaba representando um inteiro, ou mais do que um inteiro, e alguns pedaços além disso. Então, toda vez que você tem uma fração que representa um inteiro ou mais do que isso, mais do que um inteiro, você tem uma fração imprópria. Quer dizer, se o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 3/2, 3/2. Eu peguei o inteiro, cortei em 2 pedaços e peguei 3 desses pedaços. A gente já sabe que eu teria então que construir pelo menos 2 inteiros e cortar cada um desses em 2 pedaços. Aí do primeiro eu pego ele completo, 2 em 2, e no segundo inteiro eu vou ter que pegar pelo menos mais um em 2. Aí 2 pedacinhos daqui, mais um daqui, 3 pedacinhos em 2. Quer dizer, você tem um inteiro e um meio. Então, a fração ela é imprópria se ela representa mais do que um inteiro. Já a fração imprópria, como a gente está mexendo aqui, ela tem uma característica bem interessante. Ela pode ser também classificada, dependendo do tipo de fração imprópria, como uma fração aparente. O que é uma fração aparente? É um número natural disfarçado de fração. Por exemplo, 2/2. Na verdade, é o 1 disfarçado. Se eu tiver, por exemplo, 8/4, é o 2 disfarçado. Se eu tiver, por exemplo, 15/3, 15 terços, 15/3, 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, 15 terços é o 5 disfarçado. Como o de cima é maior do que o de baixo, é uma fração imprópria. Mas quando você faz a divisão, você percebe que ele está representando uma quantidade natural de inteiros. Você tem um número natural escondido ali. Então, toda vez que um número natural, aquele número que a gente conta nos dedos, 1, 2, 3, 4, 5, dá para contar nos dedos, que ele se disfarça de fração, você tem uma fração imprópria, que é mais chamada de fração aparente. Tranquilo até aí? Então, fração própria é aquela fração de verdade, a fração raiz, aquela que representa apenas uma parte do inteiro, alguns pedacinhos que você pegou de um inteiro. Já a fração imprópria, ela representa mais do que um inteiro. Geralmente a gente pode representar, são aquelas que a gente representa, por número misto, como a gente viu na nossa última conversa. E a gente viu também que a fração imprópria, ela também pode ser classificada como aparente toda vez que essa fração imprópria, na verdade, for um número natural disfarçado de fração. Beleza? Espero que a gente tenha se entendido. Até o nosso próximo episódio, em que a gente vai mexer com simplificação de frações.